Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, nós amanhecemos com a 18ª queda na produção industrial brasileira seguida, de mês a mês, 18 meses seguidos de queda de produção industrial. A dona Luísa ainda está falando abaixo os pessimistas, mas... O problema do Brasil é o seguinte, é que todo mundo aqui acha, não importa o grau de instrução, não importa o grau de classe social que pertence, todo mundo acha que o problema do Brasil é falta de pensamento positivo. Entendeu? Basta por assim, vamos pensar positivo, gente. É um negócio que não é irritante, porque é o que você ouve, no final das contas, de todo mundo. Né? Todas essas coisas aí que foram reproduzidas pelo antagonismo, que você pôs aí, Diogo, essa entrevista, mais uma entrevista ridícula. Aliás, por que precisam ainda entrevistar o FHC todo dia? Eu acho que uma das coisas mas uma das coisas mais irritantes dessa crise é que todo santo dia alguém entrevista o FHC. Mas sabe por que entrevistam? Porque querem ouvir dele que a Dilma é uma pessoa honrada, que a gente não deve entrar com processo de impeachment. Exatamente. Eu hoje de manhã quase me joguei da janela, porque eu abri os jornais, todos eles, e não tem uma palavra, nesse caso eu não estou culpando a imprensa, mas do país inteiro, não tem uma palavra sobre as revelações de ontem, mais do que da compra da medida provisória do Lula, da questão aberrante da compra da reeleição da Dilma por parte do Ricardo Pessoa, usando a propina da Petrobras. Que isso não tenha virado o tema único do país, único. Óbvio que a gente tem o Eduardo Cunha ali, que está no caminho, tem que tirar essa trolha do caminho. Os nossos leitores ainda têm uma certa paixão pelo Eduardo Cunha, porque acham que ele vai trazer o impeachment, mas a trolha está no meio do caminho, tem que varrer o Eduardo Cunha para fora do caminho do impeachment, para longe do impeachment. Antes das denúncias surgirem, a gente tentava empurrar eles, da nossa maneira engraçada, meio gaiata, tudo mais. Mas o fato é que Eduardo Cunha... O fato é que ele atrapalha, o fato é que ele desmoraliza, o fato é que ele topa qualquer acordo para não ser processado, que ele está numa posição de absoluta fragilidade por trás do discurso macho dele, oposicionista, a uma pessoa em estado de extrema fragilidade, disposta a qualquer tipo de acordo para se safar da cadeia, né? E para tentar manter o cargo. Na Câmara dos Deputados, não na presidência da Câmara. E tem que tirar o cara do caminho. Para quê? Para o impeachment. Não existe outro assunto. O problema é que se tirar o cara do caminho... por quem também... Olha, a gente vive um momento muito ruim, né? Um momento péssimo, mas a gente tem que ter as eleições na Câmara dos Deputados e os deputados têm de chegar a um acordo lá. Vai passar por isso. Vai passar por esse... Eles vão ter que se definir. Esse baixo clero que é a base de sustentação e o baixo clero, aí eu falo baixo clero que ultrapassa os limites, evidentemente, do PMDB, né? Esse baixo clero que está sendo contemplado nessa porcaria desse ministério da Dilma e que é a base do Eduardo Cunha, de fato a Dilma é baixo clero, né? A Dilma é baixo clero do PT. É o ministério de terceiro escalão, né? Porque a Dilma é o terceiro escalão. Ouviu falar. A Dilma é o terceiro escalão do Brizolim. Parlamentares completamente sem expressão. Aí ontem, agora o pessoal tentando resgatar a Benedita, pelo amor de Deus. É um negócio assim. É o que o Mário falou, né? É o pior ministério do mundo. Ministério do mundo. Agora, o fato é que o baixo clero, Diogo, esse baixo clero está mandando e desmandando, porque como não tem governo, como não tem liderança, como as lideranças... Não tem dúvida sobre isso. Não tem dúvida sobre isso. E o baixo clero, você sabe como é que ele funciona, a base de quê, né, Mário? Pois é. Mas o alto clero também, né? O Lula é o quê? O Lula é alto clero, não é? É o sacerdote, é mais do que um cardeal, é o Papa. O Papa do petismo é movido pelo quê? É movido a pichuleco. Não tem nenhuma diferença entre eles.
A diferença é a posição que eles ocupam e se eles podem fazer mais ou menos danos. Nesse caso, Eduardo Cunha pode fazer muitos danos e pode ajudar muito pouco. Mas que o baixo clero não tem preocupação nem com a aparência, você entendeu? Quer dizer, e na verdade o baixo clero ele quer ser alto clero, né? Então ele faz o jogo todo aí. Ele se vende por qualquer coisa porque ele quer ser o alto clero. Olha, ontem me contaram uma história que mostra de fato assim o país que a gente vive, né? Um italiano desenvolveu um teste para estabelecer se a pessoa está com lepra ou não está com lepra, né? E a lepra, o Brasil é o segundo país com mais casos de lepra no mundo, né? A gente não conseguiu eliminar a lepra. A gente acha que a lepra está confinada na Amazônia. Não, tem leproso em São Paulo, no Rio de Janeiro. É um negócio. Toda vez que tem uma enchente, vem, né? Bom, a lepra, ele desenvolveu um kit para testar se a pessoa tem lepra ou não, que custava $1. Tentou vender isso para o Ministério da Saúde. A resposta que recebeu: não, é muito barato. É isso mesmo. Entendeu? Eu ouvi a mesma história uma vez de um oficial da Força Aérea, inclusive, que eles estavam desenvolvendo, no centro de pesquisa deles lá, desenvolver um componente aeronáutico, uma coisa bem bacana, e de alta tecnologia, podia, enfim, alta tecnologia dentro dos limites, né? Mas era uma coisa bem bacana, e ele ofereceu isso para que o governo comprasse, colocasse isso dentro da linha de fabricação ali da própria Embraer, enfim, dos aviões que poderiam ser feitos, etc. E o que falaram foi a mesmíssima coisa. Isso aí, Mário, deve ter eu ouvi essa história, deve ter uns 7, 8 anos. E falaram a mesma coisa para ele. Falaram, não, isso aqui tem que custar, era uma coisa do tipo 7x, né? Era 7 vezes mais, 8 vezes mais do que o negócio valia, né? Então, assim, eu usei essa coisa, porque esse exemplo, para dizer assim, é um completo desolação total, né, Diogo? Você vê a falta de reação a esse absurdo de ontem, por exemplo, que você citou, e aos outros absurdos, né? Porque o Brasil está entorpecido pela propina, está entorpecido pelos esquemas. No fundo, tudo isso é um grande anestésico, você entendeu? É uma droga. A propina é uma droga. A droga do Brasil é a propina. Não, você tem razão, porque eu me surpreendo com esse caso de ontem, mas a gente sabe, o tesoureiro do PT está em cana, né? Está em cana, quer dizer, qual país civilizado do mundo? Eles roubaram 19 bilhões de reais da maior empresa do país, que está semi-falida. Então, imagina, o tesoureiro do Partido Democrata nos Estados Unidos, digamos, né? Vai estar na prisão. Sabe-se que o Obama foi eleito com esquema. Porra, impeachment, não tem conversa. São jornais partilhando. Cadeia na hora, né? Cadeia, não tem conversa, né? Então, assim, é isso. E aí, alguém vai contar uma piada? Boa sexta-feira. Essa injeção do Mário de realidade, né? Anti-Luísa Trajano. Mas essa coisa do pensamento positivo, entendeu? Você vai chamar ela, vamos entrevistar ela aqui, ô Diogo. O Lucas Mendes tentou trazê-la de novo para o Manhattan Connection, mas ela estranhamente não quis voltar. A mulher não consegue falar uma frase com sujeito, verbo, predicado. Eu não entendo o que é aquilo ali. Ela é a autoridade. Atenção, a Luísa Trajano é a autoridade olímpica brasileira. O inacreditável é que não é só uma figurinha folclórica. Ela é conselheira da presidente da República. É uma das pessoas mais importantes no varejo brasileiro. E está organizando as Olimpíadas do Cocô. E está organizando as Olimpíadas do Cocô. E está organizando as Olimpíadas do Cocô. Corrida, entendeu? O revezamento olímpico brasileiro é o seguinte: um dia eles entrevistam a Luísa Trajano, outro dia eles entrevistam o FHC. Entendeu? E assim vai. E aí todo mundo, é preciso ter pensamento positivo. Não chegou quer dizer, o Fernando Henrique Cardoso,
se dá o direito de dizer que o impeachment, bababá, e não leu. Não leu, né? Não leu a peça assinada pelo e pelo Miguel Reale. Desculpe, isso é imperdoável. Como é que alguém pode falar se há ou não motivos para o impeachment sem ler a peça que foi apoiada pelo partido dele? É um negócio tremendo. Tremendo. E não tem um repórter que diga... que ele, no finalzinho da entrevista, ele fala, né? Fernando Henrique, ele já era. Ele mesmo fala de si próprio, já era. Mas é óbvio que ele já era. E não é óbvio que ele já era. Com todo respeito, ele já era. Óbvio que ele já era. Né? Não tem o menor sentido. Eu acho que os jornalistas que estão entrevistando as pessoas, autoridades como o Fernando Henrique, deviam fazer essa pergunta, né? Você é contra o impeachment? Você já leu? Porque ele nem foi questionado sobre isso. Ele que acabou na entrevista, ele acabou dizendo que não tinha lido. E ninguém questionou, dizendo, mas peraí, como é que o senhor... Agora, Mário, se ele não leu o impeachment, você acha que ele leu a matéria do Estadão que fala dos e-mails? Ele não leu nada, entendeu? Não, ele é da manhã dele lendo. Entrevistado pelo irmão do Beckenbauer, Rivelino, para quê? Para falar exatamente isso, para falar. Que a gente... Você tem razão, mas o fato é que mesmo gente que não tem essa agenda, né? Toda hora está lá ouvindo o Fernando Henrique. Você entendeu? O que mais o Fernando Henrique tem para falar? Ele não tem, inclusive porque ele é contraditório, porque ele se desmente, porque ele... Por quê? Porque ele é a única autoridade do partido dele. É inacreditável. Porque depois as pessoas vão conversar com os pobres coitados do PSDB que não têm voz. E eles falam e ganham uma linha na imprensa. Porque não tem voz, porque não tem autoridade, porque não tem ressonância. É inacreditável que a gente... Eu acho que todo mundo virou baixo clero, viu? Virou baixo clero. A gente não tem mais nenhum político de alto clero para entrevistar, para ouvir. Se houve um rebaixamento geral, isso é consenso, um rebaixamento do que já... Sem dúvida. Quem que a gente quer ouvir? Quem que vocês gostariam de entrevistar? Eu gostaria de entrevistar o Ricardo Pessoa. Eu gostaria de entrevistar o Sérgio Moro. Sim, não falam, né? Mas o Sérgio Moro não fala. O Ricardo Pessoa não fala. Quer dizer, as pessoas que teriam algo a dizer não falam. Vamos ver se o Deltan fala com a gente. Eu pedi uma entrevista com ele. Vamos ver se ele fala. Seria ótimo. Adoraria entrevistá-lo. Seria muito bom. A gente fez uma entrevista com o Júlio Marcelo muito boa, o procurador do... Ele pode, pelo menos ele tem mais liberdade funcional, né, para poder falar, né? Não, ele é um garoto afiado, corajoso. Seria ótimo conseguir entrevistá-lo. Eu adoraria entrevistar. São poucos. Eu adoraria entrevistar, sabe quem? Se o cara, né, no mundo ideal, Pedro Correia. Pedro Correia, boa entrevista. Pedro Correia seria uma entrevista do século. Imagina, o cara estava preso pelo mensalão. Mas são esses os caras que a gente pode entrevistar hoje, que a gente tem de ouvir hoje, sabe? As coisas, aqueles vídeos do Paulo Roberto Costa, por exemplo, são de um verdadeiro, aqueles depoimentos que ele prestou informais para a polícia, que foram gravados e nós reproduzimos aqui no site. Aquilo são de uma verdade espantosa, né? Agora você falou uma honestidade que ninguém tem, né? A política real é aquela ali. Agora, sem dúvida. Agora, tem uma dificuldade que esses procuradores e o Sérgio Moro e mesmo a polícia, é que mesmo quem fez delação premiada continua mentindo, né? Você viu a questão do Cerveró. O Cerveró ainda está mentindo. O Cerveró ainda está combinando versão. Quer dizer, o cara está preso e combinando versão e mentindo. Quer dizer, então aí você fala, bom, se a prisão preventiva não é suficiente para o cara falar a verdade, a perspectiva dele ficar 20 anos... Olha, a história que eu ouvi, eu nem contei para vocês ainda, porque eu não tenho maneira de confirmá-la inteiramente, mas a história que eu ouvi é que o filho do Renato Duque praticamente se mudou para Curitiba. E ele fica recebendo... Ele é um interlocutor do pai dele, fica mandando recados e trazendo recados
para dizer, olha, ele pode delatar determinada pessoa, pode delatar outra pessoa, e ali se abre um balcão de negócios da delação. Mas você percebe o que é o Brasil? É o pensamento positivo. É o pensamento positivo da cadeia. A gente transformou a delação premiada num negócio. O que é se você pensar, é um desdobramento do pensamento positivo, ou seja, eu vou me livrar. Eu vou me dar bem. Então a porcaria... Ele está pensando no que ele pode ganhar depois que ele sair, né? Mas por que o Marcelo Odebrecht não denuncia o Lula, por exemplo? Porque ele tem o pensamento positivo também. É o pensamento positivo. Ele fala, eu vou dar a volta por cima, eu vou sair daqui, eu vou colocar na cadeia o Sérgio Moro daqui a pouco, porque eu penso positivo e porque eu mando nessa jossa. Olha só, porque eu mandava no presidente da República. Se eu falava para o presidente da República, manda embora esse ministro canalha, e ele mandava embora, por que eu não mando mais? Como é que é esse negócio? Vocês viram, né? Ontem eu botei finalzinho da noite, eu vou botar mais coisa aí daqui a pouquinho, porque assim, a coletânea de e-mails que a Polícia Federal pegou lá nos computadores do Odebrecht, ela é preciosa, né? Não é só o que já saiu. Você tem muita coisa ali. Coloca de dia. Você colocou aquele negócio depois das 11 da noite. Repete aquele post e faz mais. Cláudio, pelo amor de Deus, para os nossos leitores poderem ler. Eu quero que as pessoas estejam comigo de madrugada fazendo. Não, você, madrugada, você trabalha até as 11 da noite, mas 11 da noite ninguém mais está lendo essa porcaria. Não, inclusive temos que liberar comentários para as pessoas que estão comigo lendo ali às 11 da noite poderem comentar. Essa história da sonda é maravilhosa, porque claro. O Odebrecht diz claramente, não, a Mauá não pode fazer esse troço. José Sérgio Gabrielli está procurando um acordo aí, né? Ele tem algum esquema aí. Não, e eles falam assim, não, a gente entrega para vocês a sonda. Então, assim, não tem licitação, não tem porra nenhuma. Claro, não. É mais interessante do que isso, eu vou botar de manhã, agora de manhã, viu, Mário? Oi? Deem um contrato para a Mauá como vocês querem, para vocês terem um acordo lá, né? Isso, exatamente. E a gente faz o troço, já que eles não vão fazer mesmo. Não, você sabe que é interessante ali é o seguinte, ali está a gênese, tá? Isso é muito sério, porque tem e-mails desde 2005 ali. Então está a gênese de todo o pré-sal, de todas as conversas das sondas, do uso das sondas, dos navios sondas, de todo esse esquema, né? Porque o esquema de navios sondas, por enquanto a Polícia Federal pegou apenas 2, né? Que são esses que em 2 já pegou uma porrada de coisa. Mas assim, eles estão falando ali de 25, de 40 sondas. Existia um plano enorme de construção fora do país, dentro do país, etc., que foram onde teve pichulé com a vontade para todo mundo. E o que é interessante é que o Lula e a Dilma são citados nos e-mails naturalmente como sendo os mentores do programa de sondas, né? Então, assim, não é uma coisa, a Petrobras criou um programa, etc., não. Quando o Odebrecht, o Marcelo, discute a questão das sondas, ele fala o seguinte, não, o Lula e a Dilma, eles querem que o negócio seja feito assim, assado, tarará. Você tem isso? Tem, eu vou botar aí. Não, espera às 11 da noite, espera acordado. E ontem a gente estava dedicado a Luciana. Vamos fazer sessão coruja. Para mim são 4 da madrugada só. Você sabe que os melhores filmes passam de noite, de madrugada. Sei. Eu quero viciar mais os nossos leitores para que eles fiquem plugados 24 horas. Cláudio Dantas, é o seguinte, você coloca isso agora, tá bom? Aí, olha só que interessante. O Marcelo discute a questão dos planos estratégicos da Petrobras, ele participa disso como um integrante do governo. É maravilhoso, né? Isso, Que legal! Que bom que você está contando para gente. Esse é o post número 2, né? Esse é o post número 2. Vamos lá. Aí você deve ter aí... Olha, se você procurar bem, talvez tenha um e-mail dizendo da Dilma assim, olha, eu quero o meu, na conta tal,
Mas você vai publicar às 4 da madrugada. Você pode ir para as 4 da madrugada, Cláudio. Você quer parar de sacanagem, meu? Olha, não fale isso não, porque ontem eu entrei de dia, no final da manhã, entrei no início da tarde, entrei depois no final da tarde, fiquei a noite toda. É porque, assim, chega no final da noite, os assuntos do dia cessam, né? E a gente estava naquela agenda ali boa, que tinha muita informação da Luciana. E aí uma coisinha eu queria deixar aqui. A gente tem a ministra do TSE, por que pegar a presidente da República? Não, mas ali é porque é o seguinte, aquilo ali... Tá gozando. Isso se chama reunião de pauta, tá? Isso se chama reunião de pauta. Viu, pessoal que tá vendo? Isso aqui é reunião de pauta. Cláudio, você está convocado. Olha só, não pode... E colocar já no ar. Você não está entendendo. Não tem nada nos jornais. Não tem nada nos jornais. Só a gente... Não pode, então, o Diogo podia ter reproduzido de manhã o que saiu ministerial. Aquele do Lula dizendo que ele cortou o dedo de propósito, confessando, você pode deixar para 7 da manhã. Então tá bom. Mas então, aí voltando ao assunto... Voltando não, chega de reunião de pauta. Vai trabalhar, meu. Não, olha aqui. 4 posts agora. Ó, vocês viram ontem os comentários? Sonda número 1. Vocês viram ontem os comentários? 4. Os nossos leitores adoram reuniões de 30 minutos. Não. Dúvida. Eles adoraram. Eles falaram que foi a melhor reunião de todos os tempos. Porque é o pensamento positivo, você entendeu? Ajuda no pensamento positivo. Olha aqui, opa! Opa! Meu céu, chegou o aviso do 999 aqui na tela. Chegou o aviso do 999 aqui. Mas, Cláudio, ó, hein? Olha aqui, your free in 10 minutes. Acabou. Não, tem 10 minutos ainda, olha aí. Não, chega de conversa. Vamos falar de arte, Vamos fazer uma prece em favor do Brasil. Olha só, a reunião de sexta-feira, a gente pode falar da agenda cultural do fim de semana. Vai ter novo ministro da Cultura ou não? Não interessa, ministro da Cultura. Pensamento positivo. Pensamento positivo. A gente começou a agenda cultural semana com o Lula operado. A agenda cultural é o seguinte: ontem eu consegui me livrar de a exposição da Frida Kahlo aqui em São Paulo, porque a minha mulher arrumou uma amiga italiana que vai com ela. Eu estou dando graças a Deus de não ver os quadros da mulher com bigode. Então, isso é pensamento positivo, se livrar da Frida Kahlo. Uau! Você vai fazer o que na sua hora vaga? Dormir, se eu puder. Dormir. Pode não, tem que trabalhar. Cláudio, estamos esperando aí A gente vai ficar aqui, até 11 da noite a gente fica. Abração, tchau. Abraço, tchau.